Segundo Reis, capítulo 6, verso 16 e 17. Tá? Segundo Reis, capítulo 6, verso 16 e 17 diz assim, ó. Não tenha medo. Olha só. Não tenha medo, respondeu o profeta. E diz mais: aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que o olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha só. Nessa manhã, através dessa palavra, eu quero profetizar que o Senhor ele vai abrir os seus olhos espirituais. E é muito importante a gente estar com os olhos espirituais abertos, principalmente no meio de uma guerra espiritual. Você que está aqui comigo aqui, eu quero que você fique ligado aí comigo, você que está aqui ó, na transmissão aqui no canal do YouTube, preste atenção, você que está aqui comigo, ó, escute. Nessa manhã, através desta palavra, Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Você crê nisso? Você acredita? Pastora, qual é a finalidade de Deus abrir os meus olhos espirituais? O porquê que Deus, ele precisa abrir os meus olhos espirituais? O livro de 2 Reis, no capítulo 6 que nós lemos aqui, o verso 16 e 17, o contexto dele diz algo muito poderoso, em que Eliseu ele estava cercado pelo exército da Síria. E o servo dele viu os soldados, os cavalos, os carros, os inimigos ao redor da cidade, e é óbvio que ele ficou desesperado. É normal, imagina só, né? Estão sendo cercados e posteriormente vamos ser atacados. E faz parte da natureza humana esse instinto de medo, de fugir, faz parte. Você que está aí do outro lado, quem sabe você está se sentindo assim, cercado, né? Por olhos humanos, cercado por opressão. Quem sabe você tem se sentido muito atacados, né? E o medo vem, o tremor vem, né? Vem muitos sentimentos. O que você não pode deixar é isso ficar dentro do seu coração, tá? Você não pode deixar isso ficar dentro do seu coração. Então, quando nós olhamos aqui para esse texto, onde Eliseu estava cercado pelo exército da Síria, Eliseu, ele estava confiando em Deus. A confiança de Eliseu era tão grande, por isso que ele diz no verso 16, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são maiores dos que estão com eles. E eu quero dizer para você que está aí do outro lado, Deus te trouxe aqui nessa live, eu te trouxe aqui nessa emissora de rádio, para dizer para você assim, ó, escute bem, eu que estou transmitindo essa palavra, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o cerco que você está vivendo agora, qual é a luta espiritual, qual é a guerra, mas o que eu sei é que essa palavra está nos transmitindo nessa manhã, é que em primeiro lugar, você não pode ter medo. Não tenha medo. Olha o conselho de Eliseu. Não tenha medo. E por que ele traz esse conselho? Porque o medo, ele é uma porta. Ele é um portal para vir outros tipos de sentimento e outras influências malignas, que se essa porta ela não é fechada, ela pode se tornar uma fortaleza dentro do seu coração, e daqui a pouco, aquilo que é só um medo, estará destruindo
os seus projetos, estará destruindo os desejos do seu coração. Você está entendendo? Daqui a pouco você vai estar desistindo de coisas que você tinha que estar avançando. Daqui a pouco você vai estar fugindo de coisas que você precisava estar enfrentando. Tudo por conta desse medo. Porque assim como aconteceu com Eliseu, talvez está acontecendo com você. Você se sente cercado pelo exército do inimigo, né? Você sente opressão. Olha o que o servo de Eliseu disse. Ele viu o quê? Ele viu os soldados, os cavalos, os carros, o inimigo ao redor da cidade. E quando ele olha para tudo isso, entra um medo, e quando entra o medo, entra a incredulidade. Será que Deus está comigo? Será que Ele está comigo? Aonde está Deus? Que Ele não está vendo eu nessa situação, parece que Ele não olha para mim. Parece que o Senhor não está olhando para o meu coração, pastora. Olha a situação que eu estou vivendo. Olha a prova que eu estou vivendo. Olha a luta que eu estou vivendo. Parece que Deus ele não ouve. Eu choro, eu estou gemendo, eu estou gritando. E parece que Deus não está nem aí comigo. Nessa manhã Deus trouxe aqui para te dizer que essa batalha ela está na sua mente. Essa guerra está dentro de você por conta de um sentimento que foi uma porta chamado medo. Essa porta foi aberta dentro do seu coração. E isso tem trazido aprisionamento espiritual. Mas na autoridade do nome daquele que morreu na cruz do Calvário, Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor já está tocando agora na sua mente, na sua alma, no seu coração, e Ele está arrancando agora todo o medo que está dentro de você. Levanta a tua cabeça. Ei, levanta a tua cabeça. Sabe por quê? É justamente isso que Eliseu, ele diz para aquele moço. Ele olha para aquele moço, ele percebe que aquele moço estava aprisionado no medo daquilo que ele estava olhando no mundo físico. Mas Eliseu, quando olhava para aquela situação, ele não olhava só o mundo físico, ele olhava para o âmbito espiritual. E ele conseguia ver aquilo que aquele moço não conseguia enxergar. Isso aqui fala de maturidade espiritual. Isso aqui fala de confiança. Quando olhamos para a vida de Eliseu, nós vemos o coração, o olhar dele, o discernimento dele totalmente diferente do que aquele servo, do que aquele moço. Eliseu ele estava vendo algo que o servo ainda ele não conseguia enxergar. Deus ele já havia providenciado proteção ao redor deles, mas aquele moço não conseguia enxergar. Então Eliseu ele faz uma oração. Ele fala: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Abre os olhos dele para que ele veja. E Deus permite aquele rapaz enxergar a realidade espiritual. Através da oração de Eliseu, o Senhor permite ele ver que as colinas estavam cheias de carros e de cavalos e carros de fogo. Deus permite aquele homem enxergar a proteção de Deus. Deus permite aquele homem enxergar aquilo que Eliseu estava vendo, mas que ele não estava conseguindo enxergar. Deus está dizendo para você nessa manhã: ei, você não consegue enxergar, você não está vendo porque o medo tomou conta do seu coração, a incredulidade também, mas o Senhor manda te dizer: há carros de fogo, há cavalos. Você acredita no mundo espiritual, meu irmão? O Senhor está colocando um exército em volta de você e você não está enxergando. O Senhor tem colocado anjos para guerrear em seu favor, mas você não consegue enxergar isso. O Senhor tem te dado livramento, mas os seus olhos não conseguem enxergar. Mas o Senhor está te dizendo nessa manhã: e assim como Deus fez com Eliseu, Ele está fazendo na sua vida também. Carruagem de fogo, cavalos.
Sérgia, o teu inimigo, ele está te cercando, ele quer te destruir, ele quer acabar com a sua vida, mas nessa manhã você vai fazer uma oração, você vai falar: Senhor, abra os meus olhos, assim como o Senhor fez com aquele moço de Eliseu. Abra os meus olhos. Você consegue dizer aí do outro lado? Os seus olhos não conseguem enxergar. Você se sente coagido. Você não se sente bem. O seu coração não está bem. A sua mente não está bem. É tanta luta, tanta adversidade, é tanta coisa acontecendo, te cercando. Tudo para querer acabar com a sua vida, sucumbir, destruir a sua família, destruir seu casamento, tocar nos seus filhos. Há muita guerra espiritual. Há muitas coisas, e você tem conseguido ver a atuação do inimigo. Você olha e você vê demônios, você vê espíritos malignos, você sente arrepios, você sente a opressão, mas você não está conseguindo ver o principal, aquele que morreu na cruz do Calvário. Ele está do seu lado. Ele está com você, Ele está do seu lado, Ele está guerreando junto com você. Os seus olhos não conseguem enxergar, mas eu falo aqui novamente, começa a profetizar aí, coloca a mão nos seus olhos e diga: Senhor, assim como o Senhor fez com aquele moço de Eliseu, faça comigo também. Eu quero enxergar, eu quero ver a tua proteção. Eu quero ver a tua proteção, Senhor. Faça com que eu consiga enxergar. Faça com que eu consiga ver. Porque a incredulidade tem sido muito grande. Talvez são as dores. Talvez são as decepções, as feridas. São muitas decepções. Eu não sei como é que está o seu coração. Quem sabe é muita coisa que tem acontecido na tua mente. Muito ataque espiritual. Decepção com pessoas. E hoje você está nesse lugar recluso. Mas é tudo que o diabo quer. O inimigo da nossa alma, ele quer justamente isso. Ele quer você isolado. Escuta, ele quer você isolado. Uma pessoa isolada, irmão, é mais fácil de ser manipulada. Uma pessoa isolada é mais fácil de ser influenciada, inflamada. É justamente isso. Ele quer te coagir, ele quer te jogar nesse calabouço espiritual, nessa prisão espiritual, para entrar na tua mente e destruir os projetos de Deus para a sua vida. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer que Ele vai abrir os seus olhos espirituais. Ele vai abrir. Ele vai abrir. Você vai começar a contemplar a partir de hoje coisas que antes você não contemplava. Você vai conseguir enxergar coisas que antes você não enxergava. O Senhor vai te permitir você ter essa experiência. Sabe por quê? Porque você está preso nessas coisas que você tem visto. Você está como o moço de Eliseu. Eu vou falar aqui de novo, não é redundância. Eu vou falar aqui de novo. Você está, quem sabe, igual o moço de Eliseu. Você só tem essas informações negativas nos seus lábios porque é aquilo que você está vendo. Mas Deus vai mudar esse quadro. Deus vai mudar. Acredite. Deus vai mudar. Ei, eu sinto a presença de Deus aqui. O Senhor diz para você: para de olhar para o negativo. Para de olhar para aquilo que deu ruim. Para de olhar para aquilo que deu errado. O Senhor diz assim: ei, olha o livramento que eu te dei. Olha para o livramento. Olha de onde eu te tirei. Olha o que eu já fiz. É isso que Deus está te dizendo. Muda essa ótica. Muda a lente dos seus olhos.
Ei, fala para Deus colocar uma brasa de fogo nos seus lábios, porque toda vez que você vai falar são coisas negativas, e essas coisas negativas estão se transformando em oportunidades para o inimigo pegar essas palavras e vir contra você, e vir contra a tua vida, contra a tua alma. Mas o Senhor te diz assim: filha, meu filho, eu estou te protegendo. Eu tenho te livrado. Eu tenho impedido o mal se aproximar de você. Eu tenho impedido homens maus ter acesso a você. Eu tenho te guardado, mas você não está vendo. Você não está vendo porque para você é o que é evidente. E Deus está te dizendo nessa manhã: mas eu vou abrir os seus olhos. Eu vou abrir os seus olhos. Eu vou fazer você enxergar porque você não está enxergando. Tá? O Senhor vai abrir o seu entendimento. Você que está aqui comigo aqui no ao vivo, creia. O Senhor, Ele vai abrir o seu entendimento. Talvez você está olhando para tudo isso. Você que está aqui comigo no ao vivo, tá? Você que me ouve pela 106.7, você que está aqui no canal do YouTube, você está olhando para tudo isso e está falando assim: meu Deus, Pai, é isso mesmo. Esse texto ele nos ensina algo muito poderoso, irmãos, que nem sempre aquilo que nós vemos representa toda a realidade que nós vivemos, tá? Não representa não a realidade. Sabe qual que é a sua realidade? Sabe qual? Sabe aquele dia que você entregou o seu coração para Jesus? Que você falou: Senhor, eu entrego a minha alma para Ti. Eu entrego o meu coração para Ti. Aquele dia, você fez uma aliança com Deus. E Ele é o meu Pai, e Ele é o teu Pai. E o pai, você sabe como é que é com os filhos, né? Ele protege. Ele impede o filho de andar em lugares que o coração dele quer. Mas o pai já passou por essa experiência, já falei isso aqui. E normalmente o pai falou o quê? Meu filho, não faz isso não. Eu já estive nesse lugar aí, já tenho experiência disso, isso não vai ser bom para você. E esse pai, ele tá te protegendo, viu? Esse pai, ele tá te guardando. Eu quero dizer para vocês, já vamos orar, que o Deus que muda cativeiro, Ele está aqui nessa manhã. Eu vou fazer uma oração aqui por você, pelo seu coração, para que o Senhor venha abrir os seus olhos, abrir o seu entendimento, para que toda a incredulidade saia do seu coração. Assim como Eliseu orou pelo moço, eu também quero fazer como o profeta Eliseu. E não é copiando o que ele fez, mas usando a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo para fazer, porque é Ele quem faz. E eu quero orar por você. Eu quero orar pelo seu coração. Eu estou falando aqui, o Espírito de Deus está me dizendo que tem pessoas, irmãos, que têm sofrido uma sobrecarga tão grande emocional por conta da questão espiritual, que você tem sentido os seus ombros pesar. Parece que você está carregando uns 100 quilos nas suas costas. Você sente, sabe, aquela dor no pescoço, aquela dor nos ombros, que tem dias que parece que você não vai conseguir nem levantar da cama de tanta dor. E Deus está te dizendo nessa manhã: eu vou abrir os seus olhos.
Porque essa luta está sugando toda a energia do seu corpo. Essa luta está tomando a sua atenção. Essa luta está tomando o seu coração. E Deus está dizendo: eu vou abrir os seus olhos para que você entenda que eu sou Deus na sua vida. Os inimigos estão cercando? Estão. Mas Jesus, Ele está com o seu exército te protegendo. Escute, você vai sentir essa proteção de Deus. A partir de agora, você vai ver essa proteção divina. Você vai enxergar o que Deus vai fazer. Eu vejo Deus quebrando obras malignas sobre pessoas aqui. Pessoas que estão enfermas. Pessoas que se sentem oprimidas. Alguém que está deitado nesse sofá me ouvindo pelo celular, que você não tem ânimo de levantar desse sofá. É do sofá para a cama, né? É do sofá para a cama, da cama para o sofá. Mas o Senhor vai fazer algo na vida desta pessoa. Porque essa pessoa tem dito assim: Deus não me ama. Deus não está nem aí comigo. Mas com meus olhos fechados eu consigo ver uma pessoa deitada sobre um sofá, assistindo com o seu celular. E a tua vida tem sido assim, vou falar de novo, ó. Do sofá para a cama, da cama para o sofá. Mas o Espírito de Deus está me dizendo aqui que há um anjo do Senhor aí. Há um anjo do Senhor aí que está tocando agora na sua cabeça e no seu coração. O Senhor está arrancando uma opressão muito grande que está sobre essa vida. Uma prisão antiga. É algo antigo, mas que as memórias trazem e serve como gatilho. E todas as vezes que você sofre esse gatilho, você fica nessas condições. Mas o Senhor manda dizer para esta pessoa que nessa manhã o Senhor vai fazer duas coisas sobre você. Ele vai abrir os seus olhos e você vai entender o cuidado de Deus para a sua vida. Eu vejo também Deus arrancando esta opressão do alto da tua cabeça até a planta dos seus pés. Porque tem dias que você não consegue nem colocar os pés no chão porque dói. Mas nessa manhã o Senhor está colocando, o Senhor está colocando por terra toda esta opressão que estava te aprisionando. E eu quero orar pela sua vida. Para você que acabou de chegar aqui, nós estamos falando sobre 2 Reis, quando Eliseu foi cercado. E o moço falou para Eliseu, em outras palavras: olha a quantidade de carros e cavalos. Em outras palavras, Eliseu, nós vamos morrer. Já era. Mas quando Eliseu olhava, ele não olhava com os seus olhos físicos, ele olhava com os seus olhos espirituais. Eliseu, ele via diferente do que aquele moço. Eliseu, ele conseguia ver sim carros e cavalos, mas eram carros de fogo. Eram anjos que foram designados para pelejar em favor de Eliseu. E o Senhor está dizendo através dessa palavra que a partir de agora,
Essa palavra ela está entrando no seu coração, está sendo um divisor dentro da sua alma. E o Senhor manda eu te dizer assim, agora, nesse exato momento, Deus está enviando também anjos. Anjos de guerra para guerrear a sua peleja. Anjos de guerra para guerrear as suas guerras. Assim como Deus fez com Eliseu, se tu crê, Deus está dizendo, eu vou fazer com você também. Ele vai fazer. Eliseu não é diferente do que você. Eliseu é criatura de Deus também. Eliseu era criatura de Deus também. Era profeta usado por Deus, mas era a criação de Deus. Ele era propósito de Deus na terra. Você também é propósito de Deus na terra. Você é propósito de Deus na terra. Então começa a sentir nessa manhã essa cobertura espiritual divina. Começa a sentir nessa manhã essa proteção que está descendo agora aí na sua vida. Está descendo aqui agora, está descendo na minha vida, está descendo na sua vida, uma proteção divina. O mal pode até se levantar. O mal se levanta, o mal pode até se levantar com as suas legiões, mas aquele que morreu na cruz do Calvário é maior do que qualquer legião. Qualquer legião. Deus está com você. O Senhor está comigo. O Senhor está conosco. Creia. Deus está te visitando aí agora. Ele está tocando no seu corpo físico. Ele está tocando na sua mente. Ele está tocando na sua alma. A opressão está indo embora. Essa depressão, esse espírito de loucura, que tem dias que parece que você vai enlouquecer. Você ouve como se fosse, escute o que eu vou lhe dizer, como se fosse barulhos no seu ouvido, como se fosse barulhos de mosca. Você deita para dormir e não consegue. Parece que tem mosca no seu ouvido. A partir de agora não existirá mais isso, porque Deus está tocando agora aí na sua cabeça, na sua mente, está arrancando esta opressão, esse mal feito, esse mal que foi feito contra a sua vida. Deus está quebrando, Deus está desfazendo. Olha Ele entrando aí na sua vida agora, olha Ele entrando aí na sua casa agora, olha aí você dirigindo e a presença de Deus agora envolvendo a tua vida, porque Deus nessa manhã Ele está abrindo os seus olhos espiritual, assim como Ele abriu do moço de Eliseu. Você vai contemplar o que Deus vai fazer e o que Ele está já fazendo na sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome de Jesus. Eu quero orar por você. Enquanto você coloca aqui os seus pedidos de oração, aleluia, eu sinto a presença de Deus. Eis terra se quebre o fácia. Turamaracalabaracérquia. Turemarassúria rácia. Sabe por que eu falei dessa mosca? Escute bem. Deus me fez lembrar. A minha filha, esses dias atrás, ela falou assim: mamãe, eu não queria mais dormir no meu quarto. Eu quero dormir lá na sala de cinema porque tem um mosquito que fica, eu deito na cama e ele fica fazendo barulho no meu ouvido. E na primeira vez eu falei: Radassa, para com... porque ela gosta de dormir lá no outro ambiente. Eu falei: Radassa, não, filha, vai dormir na sua caminha, vai lá. Só que daí teve um dia que ela chorou. E ela falou: mamãe, é verdade, eu deito na cama, esse mosquito ele fica no meu ouvido. E ela falou assim pra mim: você pode ungir o meu quarto? Quando ela falou isso, eu vi que era algo espiritual. E eu falei assim pra ela assim: então olha aqui pra mamãe. Nós vamos ungir o teu quarto. Eu vou ungir o teu quarto. E você vai dormir em paz. Você vai dormir bem, ok? Eu falei: tem alguma coisa que você assistiu? Tem alguma coisa que você viu? Não.
E daí eu falei, você tem certeza? Não, mamãe. Aí ungi o quarto dela, orei com ela. Ela dormiu a noite inteira. No outro dia de manhã eu falei, Sara, eu quero que você faça uma faxina no quarto da Radassa, vê se não tem alguma coisa lá. Falei, aconteceu assim, assim, assim. E a Sara falou assim, ela ganhou no colégio umas cartas. Eu não vou falar aqui, irmãos, tem pessoas que interpretam errado, tá? Capaz até de cair a live. Umas cartas de um desenho. E nesse desenho tem muita magia. E ela falou assim... E a Sara falou bem assim que queria... Já tinha falado pra jogar fora, só que ela ganhou de uma colega, de alguém lá, não lembro agora de cabeça. Aí eu peguei, esperei a Radassa acordar. E ela dormiu a noite inteira, irmãos. Eu falei, filha, escuta aqui. Olha aqui pra mamãe. Pega pra mim as cartas do desenho tal. E eu vou te explicar uma coisa. Eu já te falei, eu falo isso pra você e pro Vitor. Toma cuidado com o que vocês ganham, presente, seja o que for. E eu quero que quando vocês ganhem alguma coisa, lá no colégio, seja o que for, eu quero ser comunicado que você, filha, eu falei pra ela, você é uma criança, você não tem noção da intenção do mal, o que é maldade, o que não. Você tá em fase de desenvolvimento ainda. Eu falei, olha aqui essas cartas. São cartas de magia, são cartas disso, carta daquilo. Outro dia ela já tinha ganhado um negocinho que tinha uma bruxinha e ela não viu. Ela não viu. E daí, não sei como que foi lá, que ela pegou e falou assim, mamãe, olha isso aqui. Aí quando eu vi, e eu falei pra ela assim, então a gente vai rasgar isso aqui. Tá? Então se existir alguma porta, então agora já foi quebrado e tal. Irmão, hoje de manhã, por exemplo, foi um parto pra acordar ela pra poder fazer a aulinha dela que ela tem 9h30 da manhã. Entende? Então, o inimigo, ele tem umas estratégias. Ele é tão sagaz, irmãos, tão sagaz, que às vezes ele, uma oportunidadezinha, uma pequena oportunidade que ele tem, ele entra mesmo. Mas em nome de Jesus, vamos ficar com essa palavra que Deus falou aqui. Eu vou orar embaixo dessa palavra. Nós vamos ficar com essa palavra que eu trouxe aqui para você. Se você não conseguiu ouvir ela, depois você ouve ela do começo ao fim. Tá? Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Se há alguma legalidade, alguma coisa aí que não está conseguindo você enxergar as coisas espirituais, Deus vai permitir, tá? Para que você tape todas as brechas que alimentam o seu adversário, em nome de Jesus Cristo. E nós vamos fazer essa oração aqui. Antes quero te fazer um convite. Você que está aí do outro lado, quero fazer um convite rápido aqui para você. 7 e 8 de novembro, nós temos um encontro profético aqui na minha cidade, só com mulheres, só para mulheres, tá? Faça a sua caravana e venha. Foz do Iguaçu, Paraná, é o nome da nossa cidade, o pessoal pergunta bastante, tá? Esse evento, Conferência Modelados para o Reino, é o quarto que nós estamos organizando, quarta conferência, tá bom? Uma conferência muito poderosa, vai ser um divisor de águas para a sua vida, tá bom? Venha participar conosco. Pastora, como que eu participo? Você vai agora no Instagram, tá? Aqui que tá aqui na sua tela. Você vai procurar a gente lá, aproveite e já segue o Instagram, tá certo? Você vai clicar nesse azulzinho aqui, ó. Lá tem o valor das inscrições, que é 489. Já está inclusa a alimentação. A estadia você paga à parte, tá? Esse valor das inscrições é o gasto do evento. Então, você se inscrevendo no evento, 489, você pode parcelar até em 10 vezes. E a sua estadia lá tem o contato do hotel também. Você pode também parcelar em tantas vezes lá. O importante é você vir. Tem quarto de 3, de quarto, 4 lugares. Então você pode dividir o quarto com as suas amigas para ficar mais barato, tá bom? Mas venha
Venha, porque Deus vai fazer algo muito profético, muito poderoso, e eu espero você, tá ok? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você vai fazer algo agora. Se você estiver na sua casa, levanta o volume aí. Levanta o volume. Levanta o volume da sua televisão. Levanta o volume do seu rádio, você que está na 106.7. Eu quero que você faça essa oração junto comigo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos profetizar esse texto sobre as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Senhor, assim como o Senhor fez com Eliseu, o Senhor trouxe uma proteção na vida de Eliseu, que o moço dele não conseguia ver. O moço de Eliseu conseguia ver só os adversários. Mas Eliseu, ele via carruagens de fogo. Ele via cavalos celestiais. Eliseu viu um exército cercando a vida deles em sinônimo de proteção. Abra os nossos olhos. Assim como Eliseu disse: Senhor, abra os olhos do moço. Nós clamamos nessa manhã e te pedimos: abra os nossos olhos. Faça com que nós venhamos contemplar o sobrenatural de Deus. Porque o inimigo, ele quer que a gente fique olhando só para o problema, só para as guerras, as lutas. Mas em nome de Jesus, Pai, nos leva a uma intimidade. Nos leva, Pai, a um patamar diferente. Senhor, permita que nós venhamos enxergar os anjos do Senhor guerreando ao nosso favor. O teu livramento, Senhor, em nome de Jesus. Espírito de Deus, toda a influência que há sobre esta casa, sobre esta família, sobre este casamento, sobre esse jovem, esse moço, essa moça, Espírito de Deus, cerca esta casa agora, 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 agora. Senhor, aonde está aquelas carruagens de fogo? Eu sei que está agora em volta da casa desta mulher, em torno da casa deste homem, em volta do carro desta pessoa que está dirigindo agora e está ouvindo essa emissora de rádio. As carruagens de fogo estão aí, dando livramento, porque grande é a fúria do diabo, mas maior é aquele que morreu na cruz do Calvário. Maior é o Jesus que nós servimos, o Deus que nós servimos. Senhor, proteja-nos. Proteja-nos, proteja a tua igreja, proteja este homem, esta mulher, proteja a nossa casa, os nossos filhos, os nossos casamentos, os relacionamentos, aquele que está noivo agora, Pai, aquele que está namorando, que está te pedindo proteção, proteja, proteja, proteja do homem mau, proteja do homem sanguinário, proteja das pessoas, Pai, maldosas, fraudulentas, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua proteção desça sobre nós, que nós possamos sentir a tua proteção, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que todo mal saia, em o nome de Jesus, e que a tua presença desça sobre esta vida, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus.